Boa tarde a todos, da minha parte. Olha, esta sessão vai ser ocupada com dois livros. O primeiro é o livro do Eduino de Jesus, Como Tenuíssima Espuma de Luz, Poética Fragmentária. É sempre um prazer estar perto do Eduino, mesmo em tempos de distanciação física, não é? E de máscara, por aquilo que ele sabe, por tudo aquilo que ele nos deixou a todos. Há uma viajante americana do século XIX, passou por cá, deixou as impressões e deixou uma frase que eu gosto muito, que diz: nos Açores nada é novo e tudo é novidade. Este livro do Eduino não é um livro novo, mas é uma novidade por aquilo que nos traz em termos de belíssima e merecida edição, por aquilo que a gente também sabe que há lá por dentro, que foi remexido naquele seu trabalho infindável de lapidar as palavras, e também pelas ilustrações que traz do seu amigo Artur Boal. Mas quem vai falar disto é o meu colega e amigo Vamberto Freitas, que tem 20 minutos. Boa tarde e, em primeiro lugar, obrigado a Cristel e aos seus associados mais chegados na organização dos colóquios e obrigado especialmente a Eduino de Jesus pela honra que me deu em eu falar publicamente do seu livro. Eu não vou tecer mais considerações de improviso, porque elas estão mais ou menos todas no texto. Só tenho que pedir desculpa de uma coisa: quando eu elaborei o primeiro texto, em vez de colocar poesia fragmentária, coloquei poesia fragmentada. O único fragmentado aqui sou eu, não é ele. Mas isso vai ser corrigido num livro meu que vai sair lá para outubro. Esta sessão de apresentação já era para ter acontecido, mas ainda bem que acontece agora. E eu intitulei o texto Eduino de Jesus e o Poder das Suas Palavras, e tem como epígrafe: macerar as palavras até fazerem sentido, depois macerar o sentido até fazer palavras. Vem de como tenuíssima espuma de luz, e como já disse o Urbano, poderão não ser todos poemas originais, mas é como se fossem quando lidos em sequência. Eduino de Jesus é para a minha geração açoriana uma referência profunda, duradoura e consequente. Não menciono neste momento os deuses que o precederam ou ainda viveram muitos anos na sua companhia literária. Por certo que não é o único que cultiva os vários géneros da literatura em língua portuguesa. No seu caso particular, algo de absolutamente original acontece. Nos últimos anos tem desesperado alguns dos seus colegas e amigos por não trazer cá para fora em livro os escritos críticos e ensaístas que ele cultivou no início da sua carreira, que começa nos Açores, continua em Lisboa, nos mais variados jornais e revistas, especialmente a crítica e ensaísmo sobre as artes diversas que o comoviam e lhe chamavam a atenção, desde as artes plásticas, naturalmente, ao teatro e à escrita em geral. Só que ele, nos anos mais recentes, já tinha uma obra substancial, ou mais do que substancial, e ascendeu ao topo do cânone literário nacional quando a imprensa nacional Casa da Moeda publicou um grande volume da sua poesia intitulado Os Silos do Silêncio, 1948-2004. Aliás, é como poeta que Eduino de Jesus é quase sempre identificado nos nossos meios literários. No entanto,
Não poderemos nunca esquecer que ele foi um dos membros-chave em Ponta Delgada, é natural dos Arrifes, juntamente com alguns outros rebeldes que do famoso e histórico Bar Jate e do Círculo Literário Antero de Quental trouxeram para a literatura açoriana o modernismo tardio, após leituras de outros escritores de fora, desde Cabo Verde aos nordestinos brasileiros. Continuamos a esperar a sua escrita de então, a que foi produzida nos Açores e depois no continente, quando ele parte em 1951 para a Universidade de Coimbra. Só para sintetizar aqui brevemente o percurso da sua rica vida académica, Adicione-se que deu aulas no ensino primário e secundário, terminando justamente como regente da cadeira de Teoria da Literatura na Universidade Nova de Lisboa entre 1979 e 2000. Basta aqui de datas, títulos e circunstâncias mais relevantes da sua vida. E falemos da sua poesia que acaba de ser publicada, alguma dela inédita, outra dando uma segunda volta, dado o facto que muita da sua obra, permanece em páginas de jornais, revistas e antologias nacionais e internacionais em várias línguas. Muitos têm sido os que escrevem sobre a poesia de Eduíno Jesus, o que provavelmente vai acontecer com este como tenuíssima espuma de luz poética fragmentária, que vem profusamente ilustrado com desenhos do seu amigo Artur Boal. Só discordo da poética fragmentária, pois li de página a página temos a unidade temática, o estado simultaneamente existencialista e simbolista de um grande poeta. Eu sei que fica feio chamar de nomes aos poetas e aos escritores em geral, mas eu tinha que dizer isto. Os temas aqui não metem lava nem bruma, mas para os mais atentos é inevitável topar um açoriano verdadeiramente universal pela sua subtileza verbal, a palavra trabalhada como se ele for um artesão linguístico, e depois a natureza, com N grande, a despoletadora das suas imagens e vida interior, que rejeita a dramatização e segue pelo dito quase indiferente sobre si próprio. Ou então, em recordações comovidas de outros lugares e conhecidos. Não será sem mais nem menos que ele dedica quase todos estes poemas a vários colegas ou gente dos seus afetos, que começam com um in memoriam a Virgílio Ferreira e depois segue com uma série de conhecidos. A lista aqui é parcial da minha parte. Nomes açorianos, Alzira Silva, Eleonora Marinho Duarte, que é brasileira, mas é açoriana também, José Anes, outra in memoriam a Jacinto Soares da Albergaria, Fernando Ários, António da Costa, Carlos Alberto Muniz, Urbano Betancourt, Maria João Ruivo, estes últimos três nomes, felizmente, entre nós. Se menciono estes, entre outros nomes, é com a intenção de também afirmar que a história da nossa literatura, essa história que está feita, mas dispersa por várias publicações, nunca deixou que os grandes centros do país desfizesse o apego às origens. Aliás, em 2019, o Instituto Açoriano de Cultura, em Angra do Heroísmo, editou Eduíno Jesus, A Causa, o U em parênteses, dos Açores em Lisboa, homenagem de amigos e admiradores, organizado por Onésimo Teotónio Almeida e Leonor Simas de Almeida. Atenção ao título que traz o U entre parênteses, denominando desse modo o seu papel binário como diretor cultural daquela instituição, na nossa capital. A poesia do presente livro é uma sinfonia de memórias e sentimentos, na qual, em certos versos, até divisão de palavras, funciona com um ritmo próprio, como na voz de um cantor
ou a beleza diretamente colorida de uma pintura, tal como as do referido Artur Boal, que é parte integrante destas páginas. Eduíno Jesus esteve sempre consciente que a grande literatura do mundo é sempre a memória de um homem ou de uma mulher, todos contendo em si a memória do seu tempo e lugares. Cito: a poesia de Eduíno Jesus, como escreve Urbano de Tencourt num passe da contracapa deste livro e tirada do seu recente Sala de Espelhos, do Urbano, um extenso estudo sobre autores açorianos, seguiu por outros caminhos, num assumido subjetivismo e numa sobrevigiada elaboração formal, atenta ao poder da palavra e às potencialidades do seu manuseamento, desembocando, por vezes, no terreno do experimentalismo verbal e poético. Fim de citação. É precisamente o formalismo reinventado pela chamada nova crítica americana, e aqui Eduíno poderá discordar, teoricamente trabalhada a partir dos anos 40 por estudiosos e escritores do sul do país, como se fora uma mensagem aos de Nova Iorque, que a grandeza de um texto ou de uma narrativa depende, em primeiro lugar, da certeira manipulação da língua e das linguagens, e nunca da geografia ou mesmo da história vivida, guerra e paz, amor e desamor. Amor e desamor, como disse, personagens e incidentes que a outros passariam sem significado algum, podem ser a tradução, uma vez mais, de um indivíduo ou de toda uma comunidade. A poesia de Eduíno Jesus tem por vezes sinais do convencionalismo americano dos anos 50 e 60, se bem que não tem a ver com a luta por causas ou o protesto ruidoso do famoso Howl de um Allen Ginsberg, e ele que me desculpe de o associar uma figura tão interessante. Trata-se tão só de uma poética que exterioriza o que lhe vai na alma, ou então numa tentativa de entender os que são vistos ou imaginados à sua volta, ou um olhar irrequieto ou triste, como no poema Guitarra Portuguesa. Música, mulheres, sensualidade quase escondida ou meramente insinuada em alguns destes versos, e sempre a memória e o poder da palavra em vidas que não passam ou vão ignoradas. Estou quase acabando, Urbano. Obrigado. Aqui vai um exemplo desse macerar artístico e literário no poema As Palavras. As palavras, meu Deus, como são imprecisas, volúveis, no entanto, elas só, enquanto os homens passam, guardam para sempre o sinal do tempo. Delas nascem depois avisos, as borboletas do ar, as larvas da terra. Elas próprias escavam os abismos, abrem as asas e o voo. Elas só, afinal, desferem. Imprecisas, volúveis, mas inamovíveis. Elas lá ficam na página branca, à espera de agora em itálico, levanta-te e caminha, de qualquer voz humana. Estou quase acabando, Urbano. Ler como tenuaníssima espuma de luz poética fragmentária é reencontrarmos o mais profundo do nosso ser, ou, como diria a saudosa Maria Lúcia Lepecki, cito, com o saber dos sons, ela está falando sobre o Urbino, com a melodia inoculada em cada poema, em cada estrofe, em cada verso, tu ressuscitas nos teus leitores a magia dos primeiros encontros com o mundo sagrado da poesia. Fim de citação. Eduíno Jesus produziu uma obra cuja grandeza, em qualquer género e ante os críticos e ensaístas, de qualquer parte, tornou-se desde há muito uma referência, repito, para a minha geração.
Um encontro com ele quase se tornava um seminário sobre todas estas e outras questões da literatura. Vive num mundo muito restrito à atenção que a maioria presta à literatura em geral, só que não sabem que a sua indefinida identidade reside para sempre nestas e nas maiores literaturas do mundo. Digo tudo isto ainda em gesto de admiração e agradecimento pelo e ao poeta, que, como diria tão bem o grandioso José Martins Garcia, saiu de uma ilha para o mundo. Ao contrário da poesia em temporal de Martins Garcia, Iduíno não se perdeu nesses mundos, fixou-os indelevelmente para si e, nesse processo, devolvendo-nos com brilhantismo a nossa própria existência, vidas nem sempre conscientes nem da luz, nem da inevitável escuridão, que só a grande arte, para lembrar aqui um título de Rubem Fonseca, em geral nos obriga a um novo olhar para dentro e para fora. Acabo já. A obra de Iduíno de Jesus, descontando que provavelmente está ainda na gaveta e antes do já mencionado Silos do Silêncio, Poesia, 48-2004, inclui ainda Caminho para o Desconhecido, de 52, O Rei Lua, de 55, A Cidade Destruída durante o Eclipse, de 57, todos estes publicados em Coimbra, e ainda a peça de teatro 5 Minutos e o Destino, editado numa pequena separata da Açória número 2. Obrigado. Obrigado ao Humberto por esta leitura de síntese e também pela sua gestão de tempo. Ficaram-nos 5 minutos de sobra, portanto, sem preocupações. Agora, o Iduíno pode dispor de algum tempo para acrescentar alguma coisa, ou de falar-nos um pouco também do que é esta sua obra. Bom, acrescentar alguma coisa, eu diria retirar alguma coisa, talvez, porque está muito demais aquilo que ele disse. Bom, dizer 2 palavras apenas de agradecimento. Primeiro, ao nosso chefe, pela persistência destes ciclos que ele tem levado, enfim, aos 4 pontos do mundo, se pode dizer. Felicito por isso. E ao meu caríssimo amigo Humberto, caríssimo de facto e amigo de há muito tempo. Temos muitas histórias em comum interessantes. Discutimos muito coisas literárias e importantes, mas também temos histórias divertidas, mas essas eu não vou contar. Muito obrigado pela tua interpretação do meu livro. Eu não tenho nada a dizer sobre ele. Só repetir esse agradecimento e a presença de todos vós aqui, que aguentastes estes 20 minutos sem patear. Muito obrigado a todos. Bem, do livro Havido, do Iduíno, aos livros A Haver, do Cristelo, nos vai falar de como 2 livros seus ficaram em suspensos por causa deste tempo de pandemia e, portanto, ele dirá, de facto, o que é que as suas crónicas açoras representam e representarão numa circunstância em que, efetivamente, possam vir até o nosso contacto.
Ora, obrigado aos membros da mesa. Eu, depois desta lição de humildade do mestre e nosso tio Eduino, a única coisa que eu devia fazer era levantar-me e ir-me embora. Eu bem tento sentar-me ao lado dele, ainda hoje ao almoço, mas não há osmose possível entre um mestre da craveira do Eduino e um aprendiz de feiticeiro que não consegue enfeitiçar nada. Ora bem, hoje devia ser um dia muito feliz para mim. Eu estava aqui a lançar os volumes 5 e 6 do Crónica Açores, muito satisfeito, um labor de muitos anos, um é de crónicas, o outro é autobiográfico, com prefácios, um do Bamberto, o outro do Osvaldo Cabral e pós-fácios do Pedro Paulo Câmara e do Pedro Almeida Maia. E estava todo contente, portanto tinha ótimos prefácios, ótimos pós-fácios. Faltaram foi os livros. Mas eu vou tentar suprir isso e escolhi alguns textos desses livros para vos dar a conhecer aquilo que talvez ainda saia este ano. É uma viagem pessoal à escrita açoriana numa inglória tentativa de resumir os 2 volumes de Crónica Açores que aqui deveriam ser apresentados e que a pandemia atrasou. A ilha para Natália Correia, em cuja casa estamos, é Mãe Ilha. Para Cristóvão de Aguiar, Marília. Para Daniel de Sá, Ilha Mãe. Para mim, Ilha Filha. Para amar, ver medrar nas dores da adolescência, que são sempre partos difíceis. Toda a vida foi ilhéu. Perdi sotaques, mas não malbaratei as Ilhas Filhas. Trago-as a reboque, colar multifacetado de mundos e culturas distantes. Primeiro nas raízes de Bragança, ilhoa esquecida do Nordeste transmontano, ilhota esquecida da Europa no Estado Novo, seguido um capítulo naufragado da história trágica marítima em Timor, em Bali e na ínsula de Macau, fechada da China nas portas do cerco, antes de arribar à vasta ilha-continente da Austrália, e, por fim, nestas 9 filhas de Zeus. Não trago a reboque este arquipélago, mas deixar a ilha é sempre uma partida sem regresso marcado, como quem faz um luto indesejado ao correr dos dias. Para sentir melhor estas ilhas, terei de inventar como sair delas mais vezes, sem nunca as deixar para trás, e retornar de amor acrescido. Não levo comigo a dor nem a lágrima furtiva, apenas acalento o perene desejo de regresso, numa noite de luar, e se houver estrelas, quero que sejam as minhas, gargantilha de pérolas para afagar pescoços arquipelágicos. Podem os Açores não ser o remanescente da mítica Atlântida, e geógrafos e historiadores viram na narrativa do filósofo grego uma alusão ao antigo conhecimento da América. Mas o facto não é tão extraordinário como pode parecer, dado o arrojo marinheiro dos fenícios e recentes travessias do Atlântico por navegadores solitários em frágeis embarcações. As viagens de fenícios e cartagineses tiveram grande importância e podem ter levado a um reconhecimento dos Açores. É curioso que as referências a esse conhecimento, anteriores à chegada dos portugueses, sejam fenícias e relativas à Ilha do Corvo. Mas a inquietude persegue-me desde que deixei a Europa em 73 e me abri ao conhecimento universal e multicultural pelas 4 partidas do mundo, da ponta mais oriental do Império em Timor à mais ocidental, nestes cumes atlânticos do grande mar oceano, que se confunde com anilado, acendrado céu, dependendo da cor das lentes com que acordo. A minha janela desabrocha sobre o mundo, enxergo mares, lobrigo montes, diviso nevoeiros que desaparecem sem rasto. Fantasio que a verdadeira autonomia se abaterá sobre o arquipélago, e aí sim se vislumbrará a tal ínsula nova que desponta com os nevoeiros de São João. Com ela devaneio, se antecipo encoberta, acompanho os óculos, arregalo a íris, foco invisível. As ondas e as nuvens também conluem para a ocultarem. Careço de um cartógrafo como Ptolomeu e de portulanos da Escola de Maiorca para a mapear corretamente, pois só descortino os contornos como se a visse em braille
e não em representação de Mercator, como Ortelius fez, e a jurar tê-lo observado por entre um belo arco-íris da lomba da Maia à semi-encoberta Bretanha, mas o arco da velha sumiu. Quiçá tê-lo-ei antevisto, mas também há quem jure ter visto São Sebastião nas brumas. E sei lá, se um dia virá o meu encontro com uma ilha Sabrina e as que surgiam e desapareciam das cartas de marear. Sempre prescruto o futuro em busca dela na realidade que me escapa. Quando a vir, reivindicarei o direito à denominação patenteada. Designá-la-ei autonomia. Nesta paz bucólica, os vaqueiros prosseguem no afã ancestral, levantam-se trevas cerradas e acamam-se, cansados no negrume da noite. Rotinas entrecortadas por festas, romagens, procissões, sem queixumes pela sorte caipora que lhes repete destinos ingratos. A energia positiva dos vaqueiros é dirigida para ações cotejadas com o culto cristão, aivado de paganismos como as romarias. Há alternativas. Emigrar e mandar a escravidão às urtigas. Resignação amargurada, lubricada nas comissuras de peles sequiosas, tragando um copo de 3 ou um abafado. Os campos continuam a ser arados. As vacas mungidas, chova ou faça sol, feriado ou dia santo de obrigação. A terra e as vacas são os atributos mensuráveis da riqueza. As ilhas transfiguraram-se em vacaria ou imensa leitaria. Cuidar de vacas, doutrem, a troco de um soldo miserável, sem direito a férias, doenças, feriados, é servidão. A gleba cumpre horários sem calendário, a não ser dias santos e festas, religiosamente acatados por homens e mulheres. Apesar de poucas, também por aí andam algumas nas vacas, e supõe-se que interrompam as suas lides a quando da gravidez, ao contrário das chinesas, onde até as crianças nascem nos arrozais em plena colheita. Os rendimentos são inferiores aos ibéricos, mas há sempre subsídios para rações, para a produção de mais leite, e sabe-se lá que mais que os de cá forçaram com sua existência inesgotável e as queixas diárias de que todos vão falir. Depois do fim da gesta heroica dos baleeiros que Dia de Melo retratou, aproxima-se o fim da era do leite, que nenhum escritor romantizará. Este açoriano é diferente do ano passado, que no século XIX, com menos estudos e sem universidade, criou a Sociedade de Agricultura Micaelense, quiçá o movimento mais importante da história. O que os antepassados anteviram foi que a riqueza não seria duradoura devido aos avanços da produção e do transporte na Europa. Agora, todos avisaram que as vacas iriam acabar como o ciclo do pastel ou como os datilógrafos e os amola-tesouras e navalhas. Mas são a única ocupação que conhecem e nem concebem outra. Há anos que sabia do fim das cotas, mas em vez de conversão aumentou-se a produção anual de leite. Claro que os pastos não se podem converter enquanto o diabo esfrega um olho. E os 300 mil animais não se desvanecem num ápice por mais subsídios ou abate que se inventem, sem que haja do governo, das autarquias ou de agentes da pecuária qualquer ação que acautele o futuro do pobreza que advirá. Nas zonas rurais, os filhos que já não abundam como dantes vão à escola nos intervalos da labuta nos campos. Se faltam e não fazem os trabalhos de casa é porque foram às vacas. Se deixam de estudar é para irem para as vacas. O fatalismo insular pode ser explicado pela brutal aspereza do fogo e manifestações telúricas. Observam o destino sem sombra de desfortuna. Nunca se interrogam, apenas o cumprem. Sempre foi assim. O açoriano vive do imediatismo. O futuro nunca se pensa nem se planeia. E o presente é como a navegação de cabotagem com terra à vista. O que se vê todos os dias no telejornal é o dono das vacas a pedir apoios porque choveu, porque está uma seca, e não choveu porque o furacão estragou isto, a tempestade tropical estragou aquilo. Eu sei lá, mil e umas pedinchices, às vezes ameaçadoras na chantagem dos votos. Não falou em dar formação aos associados, nem em converter as vacarias. Só interessam as subvenções de cá e da União Europeia. Não penaliza os que produzem a mais, pede mais subsídios. Mas os tempos mudaram. Mas impérvio permanece, encravou na gravação.
Creio que a única coisa para que não pediu dinheiro foi para compensar o nevoeiro cerrado da semana passada, mas cuidado, posso estar a dar-lhe ideias. Direitos garantidos constitucionalmente, dizem eles, na prática nada significam. Obedientes comem e calam, com o medo implantado há séculos na sociedade. Já a Santa Inquisição fizera excelente trabalho na perpetuação desse temor, acrescentando a denúncia como característica a preservar pelos bons cristãos. São estes traços que distinguem os portugueses dos restantes europeus. A mediocridade, a delação, o medo, como alicerces da sociedade. E nisso, os açorianos são muito portugueses. Os políticos vivem em Torres de Marfim ao ritmo da reeleição, sem idealizar os Açores em 10, 20 ou 30 anos, na mira da próxima contagem de votos. Nada tentam, além de obras de betão com nome na placa de inauguração. Cristóvão de Aguiar aventou em tempos que teriam de ser 9 independências, com a tradição colonial, e para evitar perturbação, eu opino que 4 bastavam. São Miguel e a colónia de Santa Maria, a Terceira e a colónia da Graciosa, o Faial e as colónias do Pico e São Jorge, e as Flores, com a ilha adjacente do Corvo. Não há autonomia sem meios, nem democracia sem capital. Karl Marx nunca o soube. Só com o poder de compra se pode ser livre. Sem posses, os pobres não podem almejar a liberdade, nem os escravos a alforria. A imigração foi sempre a face visível da emancipação açoriana. Lisboa e o Terreiro do Paço são miguelistas, governam em monarquia absolutista. E nem os cães ladram quando a caravana passa. Até os cachorros são indolentes. Mimetizam as pessoas conformistas e aburguesadas, pobres burgueses e burgueses pobres. O desprezo constante a que nós ilhéus somos votados é como uma forçada desertificação humana no interior profundo de Portugal. Em 2005, falar dos Açores era como discursar sobre Timor português, quando para lá parti em 1973. Sabia-se que eram ilhas ou nem isso. Falavam na Ilha dos Açores. Quase como aquela anedota insólita da TVI em 2007. A senhora é dos Açores, mas é branca. Não avisaram que a paisagem é verde, as pessoas não. Depois de 2015, com as companhias de aviação de baixo custo, tudo mudou. Passamos a ser os melhores, os maiores, na crista da onda, a funchalizar e a construir hotéis, alojamento local, empresas de exploração turística e a converter São Miguel numa Disneylândia da natureza. Escreveu Caetano Valadão Serpa, nos Açores, desde a injustiça social na distribuição das terras pelos capitães donatários até ao ruir das esperanças de progresso para a camada popular, esta nunca beneficiou grande coisa dos empreendimentos agrícolas, comerciais e industriais e sempre albergou em si a ânsia de se libertar de uma vida onerosa em terras estagnadas. Ricas, é certo, mas de uma riqueza nas mãos de gente indolente e falha de iniciativa, desejosos de se enriquecerem ainda mais, mas completamente alheios ao progresso da terra e mais ainda ao bem-estar daqueles que eram instrumento da sua prosperidade. Fim de citação. Já Mariano Larra, escritor e jornalista espanhol do início do século XIX, afirmou: um povo emudecido é um povo de atordoados e medrosos, a quem um prolongado costume de calar entorpeceu a própria língua. Fim de citação. Mas grandes vultos nasceram aqui. Manuel da Riaga, Presidente da República, Antero Quental, filósofo e poeta, Teófilo Braga, escritor e Presidente da República, Roberto Ivans, explorador, Tomás Borba, mestre de quase todos os compositores do século XX, Francisco Lacerda, compositor e maestro, Canto da Maia, escultor, Domingos Rebelo, pintor, Vitorino Nemésio, escritor, António da Costa, pintor, para mencionar apenas os mais conhecidos. Mas desde tempos ancestrais, que orgulho em ser açoriano é profundo, arraigado ao humus, difuso, confunde-se com bairrismos de ilha, insularismos de freguesia. É prejudicado pela idiosincrasia micaelense de chamar Açores às outras ilhas, como se São Miguel fosse Lisboa, perpetuando dependências e vassalagens obsoletas.
fruto da herança ancestral, do obscurantismo de 48 invernos salazarentos e 47 primaveras bafientas da República Terceira, anestesiante e alegadamente democrática. Estes vícios repetem-se em bairrismos e invejas insulares, mesmo nos círculos circunscritos de escritores e expatriados. A autonomia nascerá não à mesa do café, mas da escrita, de uma elite esclarecida, à falta de melhor adjetivação. Mas quando foi a última vez que uma elite fez uma revolução? Haverá elites pensantes, para além daquelas que se emproam com direito a nome no jornal? Umas pararam no tempo, outras andam em busca dele, que nunca há frente. E a população não os segue nem os entende, nem mesmo os ditos se entendem. Mas estão fanos por encherem revistas cor-de-rosa, incapazes de congregarem mentes, temerosos de perderem a caleche em que se pavoneiam na Avenida Marginal ou no Pátio da Alfândega, como aos antepassados de 1890. Mas compete aos mestres da palavra endoctrinarem e apontarem o caminho. Só então cortarão os cordões umbilicais. E cito a propósito Zach McGeezy: causa mortis, traumatismo craniano, fruto de mergulho profundo em pessoas rasas. Eu tive a honra e o privilégio de aprender as idiosincrasias quando traduzia autores açorianos para inglês. E deparei-me com noções etimologicamente novas, constatando com o uso ancestral que a língua lhes apõe nos dicionários. Tratei de desvendar o arquipélago, recuando à infância dos autores, sem perder de vista que as Ilhas Reais já se abriram ao peso do presente e não podem ser perpetuadas na sua memória. Não busquei a essência do ser açoriano, que existe em miríade de variações, vincadamente separada e segregada uma da outra. Para um escritor há sempre o dilema da pequenez das ilhas. E como disse Jürgen Habermas, não pode haver intelectuais se não há leitores. Em 2009 publiquei o primeiro volume de Crónica Açores, uma circunnavegação, Timor, Macau, Austrália, Brasil, Bargança até aos Açores. Em 2011 o segundo volume, que motivou a inquietante questão: como se pode optar por ficar nestas ilhas e descurar os mundos que existem para lá deste arquipélago? É simples. Fiquei ilhanizado como Almeida Firmino. Mas a epidemia impediu o lançamento e daí estes excertos. Lembro, estou a terminar, lembro que em 2010 nos colóquios criamos os cadernos açorianos, criamos um curso de açorianidade que nunca foi aceito pela Universidade dos Açores por razões que me transcendem, além da tradução de excertos em 15 línguas para amplificar a voz dos escritores destas ilhas mágicas, a que chamo minhas. Era urgente e imperioso, tinham de ser ouvidos. Criamos uma série de antologias, uma bilingue para o mercado norte-americano e canadiano, outra monolingue em 2 volumes, uma coletânea de textos dramáticos para o secundário e antologia no feminino. Projetos didáticos para disseminar a escrita açoriana, coordenados pela Helena Castelo, a Rosário Girão e a Lucília Rojo. Ao lado de autores como Fernando Aires e Eduino de Jesus, surgem aqueles que podemos designar como a Maria das Capelas, o João da Vila ou o Ruben de Rabo de Peixe. Importantes poderão ser de um ponto de vista popular, regional ou local, mas nunca sob um rótulo de literatura. Não se é ilhéu por nascer numa ilha, não é ilhéu quem quer. Fui com Dias de Melo à trilogia dos Baleeiros, parei num aeroporto com passageiro em trânsito, apaguei o fogo oculto de Vasco Pereira da Costa, viajar com as sombras de Eduardo Betancourt Pinto e estive na África frente e verso do Urbano Betancourt, com a solidão da Casa do Regalo do Álamo Oliveira. Revisitei as ruínas do Pastor das Casas Mortas, os border crossings do Vamberto e os poéticos silos de Mestre Eduino, dentre tantos autores. A sua escrita universal flui como o magma que desceu a 25 de junho de 1563 da Serra d'Água de Pau para arrasar Vila Franca. 3 dias depois, com a erupção do Pico das Berlengas, surgiu a cratera da Lagoa do Fogo. Eu desci à Praia da Viola, na Lomba da Maia, onde vivo,
vi as vacas alpinistas, desfrutei do mar oração alteroso nos moinhos de Porto Formoso. Viajei às 9 filhas de Zeus para entender as vinhas do Pico, o sabor do seu verdelho, a brancura da Graciosa e seus moinhos, apreciar os caravelhos com que no Corvo se fecham as portas, extasiar com as cascatas de água mil nas flores, descortinar vestígios neolíticos na terceira de Dona Brianda, descer às 1001 fajãs de São Jorge, calcorrear o Barreiro da Faneca, pisar as areias alvadias de Porto Pimo e admirar a rica história da Marina da Horta e dos cabos submarinos antes do obrigatório gin tónico do Peters. Mas as ilhas querem sozinhas, sem invasores. E assim, ao longo dos tempos, repeliram as investidas de mouros e berberes, corsários ingleses, franceses e outros, repetidamente remetidos à proveniência, sem mais danos do que rasearem as terras, tomarem cativos para venderem como escravos. Os que ficaram, tementes a Deus, tornaram a cultivar, arando os solos que a fúria dos fogos e tremores das entranhas ia vomitando. Esta ilha é linda, mas digo-vos, do outro lado dela, só há mar. Ouças ondas aqui, onde o mar é rei e senhor de todas as horas. Fui ao lado outro da ilha, lá onde nunca ninguém vai, e vi que era verdade. Só há mar, nada mais, por todos os lados, menos um. Muito obrigado.